No julgamento, minha irmã mais nova contratou seu próprio advogado para provar que eu estava falida. Meus pais diziam que me haviam dado todas as oportunidades. Minha mãe caiu em lágrimas. Meu pai assentiu em concordância. Meu advogado permaneceu completamente calmo até que o juiz Kim fez uma pausa e disse: revisei os registros de bens e impostos. Alguém nesta sala está mentindo na minha cara. Disseram que te deram todas as chances e você desperdiçou tudo. Minha mãe, John Larson, soluçava dramaticamente, enxugando os olhos perfeitamente secos com um lenço de grife, enquanto todo o Tribunal Federal de Falências em Salt Lake City assistia em silêncio. Meu pai, Donald Larson, estava sentado ao lado dela, com o maxilar contraído em desapontamento calculado, assentindo gravemente enquanto o advogado deles apresentava os documentos, alegando que eu devia $2 milhões à minha irmã mais nova. Sou Whitney Irving, fundador e CEO da Summit Guard Technologies. Hoje eu estava sentada à mesa da defesa, com um terno cinza simples porém caro, ao lado da minha advogada Emily Castro, que permanecia totalmente composta mesmo enquanto o outro lado encenava sua performance. O advogado contratado por minha irmã se levantou com voz cheia de confiança, afirmando que minha empresa estava à beira do colapso, incapaz de reembolsar o grande investimento que ela havia feito anos antes em nome da família, sob um acordo interno autorizado pelos nossos pais, e que o tribunal precisava intervir para protegê-la como credora. Todos na sala se inclinaram para a frente. Minha irmã sentou-se ereta, com um leve sorriso vitorioso no rosto jovem. Então o juiz que interrompeu abruptamente a leitura da petição. Ele tirou os óculos, analisou mais de perto os registros de bens e impostos recém-apresentados e olhou para cima. Sua voz ecoou clara pelo tribunal silencioso. Revisei os registros de bens e impostos. Alguém nesta sala está mentindo na minha cara. O sorriso confiante da minha irmã desapareceu instantaneamente. As lágrimas da minha mãe cessaram como se tivessem sido sinalizadas. Meu pai ficou congelado. Eu permaneci sentada, quieta, esperando pelo momento para o qual me preparei durante os últimos 10 anos. Você já teve um familiar próximo minimizar ou até tentar sabotar o sucesso pelo qual você lutou tanto? Conte sua história nos comentários abaixo. Eu leio todos e adoraria saber como você lidou com isso. Curta e inscreva-se para não perder o que acontece a seguir, porque esta história está apenas começando. Fiquei em silêncio no tribunal, aguardando o momento para o qual me preparei durante longos 10 anos. As raízes desse confronto remontam à nossa casa de família em Salt Lake City, Utah, onde os Larsons construíram um nome no setor imobiliário e no desenvolvimento de recursos montanhosos. Meu pai, Donald Larson, possuía uma das maiores empresas da região, lidando com aquisição de terrenos, direitos de mineração e projetos de resorts de alto padrão ao longo da cadeia Vazat. Ele começou pequeno após a faculdade, mas expandiu agressivamente, transformando conexões familiares em negócios multimilionários que moldaram cidades de esqui e preservaram paisagens. Minha mãe, John Larson, focava no status social, presidindo conselhos de caridade, organizando bailes no clube country e garantindo que nosso nome aparecesse nas páginas sociais locais. Desde o início, minha irmã mais nova Grace foi a preferida. Como a caçula da família, nascida 8 anos após mim, ela recebia a atenção que eu nunca tive. Meu pai frequentemente a levava a reuniões com parceiros, mesmo quando ainda estava no ensino médio. Lembro-me de um verão, quando ela tinha 16 anos, ele a levou a um almoço de negociação em uma churrascaria no centro da cidade, apresentando-a como futuro da Larson Enterprises, enquanto os executivos riam aprovando. Esta tem um instinto certo, dizia ele, batendo em sua mão. Ela levaria tudo muito mais longe do que eu jamais poderia. Ele comprava tudo o que ela precisava. Professores particulares para as aulas de negócios, um SUV de luxo novo no seu aniversário de 18 anos. Estágios na empresa onde ela o acompanhava de perto. Os sócios a conheciam pelo nome, e meu pai se certificava de que ela participasse das sessões de estratégia, aprendendo a interpretar as tendências do mercado de propriedades nas montanhas. Não era sutil. Ele via em Grace a combinação perfeita de charme e ambição para conduzir o negócio tradicional da família sem causar turbulência. Eu tinha seguido um caminho diferente. Após a graduação, me inscrevi na Faculdade de Direito da Universidade de Utah, pensando que isso se alinharia ao mundo do meu pai, cheio de contratos e negociações de terras. Mas no segundo ano, me apaixonei por tecnologia sustentável, especificamente softwares capazes de monitorar e proteger recursos das montanhas em tempo real, prevenindo o uso excessivo e apoiando o desenvolvimento.
Passei noites pesquisando modelos de inteligência artificial para rastrear o derretimento da neve, erosão do solo e corredores de vida selvagem. O potencial parecia enorme. Ferramentas que poderiam ajudar agências federais, como BLM, a tomar decisões melhores. Quando completei 25 anos, elaborei um plano de negócios completo para a Summit Guard Technologies e apresentei ao meu pai em seu escritório na cobertura, com vista para a cidade. A sala cheirava a couro e madeira polida, com troféus de negócios fechados nas prateleiras. Apresentei as projeções, o gap no mercado para monitoramento preciso de recursos em terrenos acidentados e como poderíamos fazer parcerias com contratos governamentais. Ele folheou as páginas, rindo pela metade. Isso é um hobby interessante, Whitney, mas é um sonho impossível. Tecnologia assim não é estável. Fique com o que conhecemos, terras reais, ativos reais. Ele se recostou gesticulando pelo escritório. Venha trabalhar aqui de verdade. Apoie a Grace. Ela é quem herdará o negócio principal. Você pode cuidar da parte jurídica. Mantenha as coisas na família. Eu insisti, explicando a demanda de regulamentações ambientais e gestão de terras federais. Pai, há dinheiro real em soluções sustentáveis. Isso não é apenas um experimento. Ele balançou a cabeça, o sorriso sumindo, dando lugar àquela expressão severa familiar. Você está jogando fora um futuro sólido por bobagem de computador. Grace entende o legado. Ajude-a a construí-lo em vez de correr atrás de fantasias que vão te deixar falida. A discussão se intensificou. Minha mãe entrou no meio, apoiando como sempre, preocupada com a aparência. O que as pessoas vão pensar se nossa filha abandonar tudo por uma startup, Grace? De volta da faculdade naquele fim de semana, Grace ouviu tudo em silêncio, mas com um brilho satisfeito nos olhos, sabendo que sua posição estava segura. Eu permaneci firme. Não vou voltar para ser coadjuvante. Vou fazer isso sozinha. As últimas palavras de meu pai foram frias. Muito bem. Mas quando isso falhar e vai falhar, você vai rastejar de volta. E então vai aceitar qualquer papel que Grace oferecer. Saí daquele escritório, saí de casa e nunca mais pedi a aprovação deles ou um centavo. A porta se fechou atrás de mim com uma finalização que ecoaria pelos anos seguintes. Empacotei tudo no meu Subaru usado e dirigi até os contrafortes fora de Salt Lake City, alugando um pequeno apartamento de um quarto em um condomínio silencioso perto da entrada do Little Cottonwood Canyon. O lugar era simples. Paredes finas, cozinha antiquada, e uma vista das montanhas que me lembrava por que eu estava fazendo aquilo. O aluguel consumiu metade das minhas economias no primeiro mês, mas a localização me dava acesso constante ao terreno que eu queria proteger e monitorar. Aqueles primeiros dias se misturaram em sessões de trabalho intermináveis. Aprendi a programar do zero, começando com tutoriais online de Python e bibliotecas geoespaciais. As noites eram passadas mergulhada em regulamentos federais, nas diretrizes do Bureau of Land Management, em estudos de impacto ambiental e políticas de uso de terras públicas que governavam milhões de acres pelo oeste. Imprimi pilhas de documentos. Destaquei sessões sobre requisitos de dados para monitoramento de recursos e construí planilhas modelando padrões de derretimento da neve a partir de sensores públicos do USGS. O dinheiro acabou rápido. Aceitei trabalhos freelance, escrevendo relatórios básicos para pequenas ONGs ambientais apenas para pagar comida e a conta de internet. Café se tornou meu combustível. Dormir era secundário. O ventilador do laptop rodava sem parar enquanto eu desenvolvia o primeiro protótipo e aplicativo que integrava imagens de satélite e dados de sensores terrestres para prever riscos de erosão em pistas de esqui e trilhas públicas. Esse protótipo era minha esperança de virada. Apresentei-o a um parceiro em potencial que conheci em um fórum online de fundadores, um cara que dizia ter conexões com investidores da indústria outdoor. Nos encontramos em uma cafeteria em Sandy, e ele parecia entusiasmado, oferecendo-se para co-desenvolver e me apresentar a fontes de financiamento. Compartilhei o repositório completo do código e os designs detalhados, confiando no acordo de aperto de mãos. Semanas depois, silêncio absoluto. Então vi minha interface e meus algoritmos sendo apresentados sob o nome da nova empresa dele em uma conferência regional de tecnologia. Ele tinha levado tudo, registrado para uma patente provisória usando meu trabalho, e me excluído completamente. Os $15.000 que eu tinha quase tinham acabado, e aquele roubo me deixou com nada além de capturas de tela e e-mails que não tinham valor legal. Não desisti. Reescreve tudo do zero, melhorando o núcleo do software, adicionando camadas de aprendizado de máquina para prever com mais precisão o escoamento de água.
Seguiram-se meses de isolamento, testando algoritmos contra relatórios históricos do BLM sobre riscos de enchentes nas áreas remotas de Vazat. Sobrevivi com refeições instantâneas e determinação, candidatando-me a pequenos subsídios voltados para mulheres em STEM, embora a maioria fosse rejeitada por falta de histórico comprovado. O segundo grande revés foi ainda mais duro. Até então, eu havia contratado um trabalhador parcial e assegurado uma proposta de projeto piloto com o escritório regional do BLM em Utah. O plano era instalar sensores em uma seção de teste de terra pública perto de Alta, alimentando dados em tempo real na minha plataforma para melhorar previsões de avalanche e alocação de recursos. Investi todos os recursos restantes nos testes de campo, dirigindo pelos cânions em tempestades de inverno para instalar protótipos, calibrando contra estações meteorológicas oficiais. A rejeição chegou em carta formal, dados de teste insuficientes em campo, falta de verificação independente da precisão em condições de montanha variáveis. Elogiaram o conceito, mas consideraram cedo demais para uma parceria federal. Da noite para o dia, o contratado saiu em busca de um emprego estável. Investidores que eu havia alinhado desistiram, e as contas se acumularam. A conta bancária caiu para menos de $1.000. Pela primeira vez, sentei naquele pequeno apartamento encarando notificações de despejo, questionando se meu pai estava certo. Naquele ano, minha mãe ainda enviou o convite anual da tradição de ação de graças, disse ela. Dirigi até a casa da família uma última vez. A mesa estava elaboradamente posta, o peru fatiado. Todos vestidos com suas melhores roupas de feriado. A conversa permaneceu leve até que Grace, de volta da faculdade, se virou para mim com aquele tom confiante que já dominava. E então, como vai o seu projetinho de tecnologia? O papai diz que essas startups geralmente quebram nos primeiros anos. As palavras caíram exatamente como eu queria. Olhei ao redor da mesa, nenhuma defesa, apenas polidez, esperando minha resposta. Algo se partiu silenciosamente dentro de mim. Terminei a refeição em silêncio, agradeci e saí antes da sobremesa. No caminho de volta pelo cânion, tomei a decisão. Nenhum contato, nenhuma energia gasta me justificando. Daquela noite em diante, dediquei tudo a Summit Guard. Sem atualizações familiares, sem visitas em feriados, sem explicações. O isolamento aguçou meu foco como nada mais poderia. A empresa tornou-se minha única prioridade, refinando algoritmos, reunindo conjuntos de dados independentes, preparando o dia em que a tecnologia se sustentaria de forma incontestável. O ponto de virada veio discretamente. Um pequeno contrato com a Divisão de Recursos da Vida Selvagem de Utah para monitorar mudanças de habitat ao longo do corredor do Rio Provo. Não era glamouroso, mas trouxe receita suficiente para contratar meu primeiro desenvolvedor em tempo integral e alugar um escritório modesto no centro. Refinamos a plataforma, integrando dados LAR mais precisos para modelagem de elevação e fazendo parcerias com universidades locais para estudos de validação sobre a saúde das bacias hidrográficas. A notícia se espalhou nos círculos das agências estaduais. Logo garantimos projetos piloto com o Departamento de Recursos Naturais de Utah para monitorar impactos recreativos em terras públicas próximas a Moab e St. George. Esses projetos comprovaram a confiabilidade do sistema, alertas em tempo real sobre erosão de trilhas, mudanças na qualidade da água por escoamento e atividades off-road ilegais detectadas via cruzamento de imagens de satélite. A receita cresceu de forma constante, permitindo expandir a equipe para 8 pessoas e atualizar os servidores para processamento mais rápido. Nesse período, me casei com Christopher em uma cerimônia discreta em Park City, apenas com colegas próximos. A partir de então, passei a usar o sobrenome Irving profissionalmente em todos os comunicados de imprensa, painéis de conferências e inscrições para prêmios. Não era para me esconder do mundo, mas para criar uma separação clara do nome Larson, que ainda carregava peso nas redes tradicionais de imóveis. Entrevistas em revistas de tecnologia locais me apresentavam como Whitney Irving, CEO da Summit Guard Technologies, e ninguém conectava o nome à família que eu deixara para trás. O grande avanço veio após revisões incessantes de propostas e demonstrações em workshops federais em Denver. A Summit Guard conquistou um contrato de múltiplos anos no valor de $100 milhões com o Bureau of Land Management para implementar nosso sistema de monitoramento com inteligência artificial em zonas de recursos montanhosos em todo o país, das montanhas rochosas às sierras e além.
O alcance era imenso: instalar redes de sensores, integrar com bancos de dados governamentais existentes e fornecer painéis de controle para tomadores de decisão sobre tudo, desde permissões de pastoreio até mitigação de riscos de incêndios florestais. A cobertura da mídia veio rapidamente. Uma matéria em revista regional de negócios destacou como uma startup de Utah estava revolucionando a gestão de terras públicas. Veículos nacionais repercutiram a história, elogiando o uso inovador de aprendizado de máquina para conservação sem restringir o acesso. Falei em eventos do setor usando meu nome de casada, recebi prêmios no palco como Whitney Irving e observei a valorização da empresa crescer. Do outro lado da cidade, na casa da família Larson, Grace ouviu meu pai mencionar um novo parceiro chamado Irving durante um jantar em que discutiam negócios de terras concorrentes. Ele reclamava que alguns projetos federais agora exigiam monitoramento ambiental avançado de fornecedores como esta empresa Irving, complicando seus cronogramas tradicionais de desenvolvimento. Grace anotou o nome casualmente a princípio. Mais tarde, sozinha em seu quarto, ela começou a vasculhar bancos de dados de contratos públicos por curiosidade, algo que fazia com frequência para se manter à frente nas tendências do setor para o negócio da família. O anúncio do contrato do BLM surgiu imediatamente. Identificar a Summit Guard Technologies, liderada pela CEO Whitney Irving, cruzando os documentos de fundação da empresa e recortes de notícias antigos. Levou apenas alguns minutos. A percepção caiu como um golpe. Aquele era o trabalho de sua irmã, construído do zero, transformado em uma contratante federal que superava as operações legadas da família. O choque se transformou em ressentimento ao longo das semanas. Grace via a manchete celebrando a mulher inovadora que estava revolucionando a gestão de recursos, enquanto seu próprio papel permanecia ligado ao modelo envelhecido de vendas e arrendamentos de terras do pai. De repente, sua posição como filha parecia vulnerável. Os sócios começaram a perguntar ao pai sobre a adoção de soluções tecnológicas semelhantes para se manter competitivos. Grace começou a semear dúvidas nos jantares em família, sugerindo que o sucesso era temporário, que contratos federais eram frágeis e frequentemente superestimados. A mãe ouvia com simpatia, enquanto o pai resmungava sobre a disrupção de iniciantes. Grace propôs uma solução apresentada como preocupação. Eles poderiam resgatar a situação forçando responsabilidade sobre um antigo investimento interno. Ela lembrava os $2 milhões que haviam sido transferidos através de sua conta anos antes, destinados como apoio familiar discreto para um possível investimento inicial. Embora nunca formalmente investido, ela argumentava que agora poderia ser posicionado como um empréstimo não pago, já que a empresa parecia solvente. Convencê-los demorou algum tempo, mas exigiu pouco esforço. A narrativa encaixava-se perfeitamente na visão de longa data deles. Era necessária a intervenção para me salvar de um eventual colapso e preservar a reputação da família. Grace assumiu a tarefa de encontrar um advogado disposto a protocolar o processo com base naquela dívida alegada, reunindo registros fabricados para sustentar a reclamação de inadimplência. O plano era solicitar proteção por falência em nome da credora, acionando uma investigação que atrasaria ou até impediria o lançamento do contrato com o BLM antes que alguém percebesse a verdadeira estabilidade da Summit Guard. Uma manhã, o envelope grosso do Tribunal Federal chegou ao escritório, marcado como urgente. Cortei-o em minha mesa esperando documentos de conformidade rotineiros. Em vez disso, era uma petição de falência contra a Summit Guard Technologies, alegando que a empresa estava insolvente e devia $2 milhões a uma credora que havia investido cedo e nunca fora reembolsada. A credora listada era Grace Larson. Meu estômago afundou. Li o nome 2 vezes, depois examinei os documentos anexos, um contrato de empréstimo datado de anos atrás, assinaturas que vagamente se pareciam com a minha, demonstrações financeiras mostrando enormes perdas que não correspondiam à realidade. Alegava que um investimento apoiado pela família, feito através da conta de Grace por motivos fiscais, estava agora em inadimplência. Primeiro veio o choque, depois uma onda de descrença. Grace, minha própria irmã, havia chegado tão longe. Eu havia construído tudo sem que eles percebessem. E ainda assim, lá estava uma reivindicação fabricada, projetada para forçar supervisão judicial e paralisar as operações. Liguei imediatamente para Emily Castro. Ela cuidava da conformidade dos nossos contratos federais desde o início e conhecia todos os detalhes das finanças da empresa. Escaneei e enviei o processo por e-mail ainda durante a ligação. A voz de Emily manteve-se profissional, mas carregava preocupação enquanto revisava. Isso é fraude escancarada, Whitney.
Assinaturas falsificadas, contas inventadas, cronogramas que não batem com nenhuma transação real. Podemos derrubar isso apenas com declarações auditadas e registros bancários. Ela fez uma pausa. Mas havia o risco. A própria petição criava complicações. Mesmo que fosse rejeitada rapidamente, o processo se tornaria registro público. Poderia desencadear revisões por parceiros do BLM, atrasar desembolsos de fundos ou afastar investidores privados. E se o juiz designado tivesse algum vínculo local com famílias estabelecidas como a sua, poderia prolongar o caso por aparência. O alerta dela ficou gravado na minha mente. A comunidade empresarial de Utah era muito próxima. Redes de old money se sobrepunham às nomeações judiciais. Um caso prolongado poderia atrasar nosso lançamento nacional no pior momento possível. Naquele dia dirigi para casa mais cedo, com a mente a mil. Christopher estava na cozinha quando entrei, percebendo imediatamente que algo estava errado. Entreguei-lhe os papéis sem dizer uma palavra. Ele leu em silêncio, o rosto se contraindo a cada página. Isso é insano, disse finalmente. Sua própria irmã. Depois de tudo que você construiu sozinha. Sentamos à mesa até tarde discutindo a situação. A traição doía mais porque Grace se posicionava como a parte prejudicada, usando a história da família como arma. Christopher se preocupava em voz alta com as consequências práticas: implantação de sensores planejada em 3 estados, novos funcionários em integração, marcos de subsídios a cumprir. Qualquer atraso nos pagamentos poderia forçar demissões ou perda de prazos, prejudicando a credibilidade que havíamos conquistado em anos de trabalho. Concordamos em montar uma defesa agressiva. Nos dias seguintes, Emily coordenou um pacote completo de resposta. Demonstrativos financeiros auditados por uma das Big Four mostraram reservas saudáveis e crescimento de receita. Peritos forenses em caligrafia compararam as assinaturas da petição com dezenas de amostras minhas, concluindo que não havia correspondência. Registros bancários de todas as contas pessoais e corporativas provaram que não houve transferências correspondentes ao valor ou período alegado. Christopher ajudou a organizar linhas do tempo, reunindo e-mails antigos e declarações fiscais para comprovar que eu nunca recebi fundos da família após minha saída. Até preparamos declarações de antigos membros da equipe confirmando que o financiamento veio inteiramente de recursos próprios. A data da audiência se aproximava. Na manhã do julgamento, cheguei ao prédio federal no centro da cidade com caixas de provas. Emily caminhou ao meu lado, calma e preparada. Do outro lado, minha família entrou como uma unidade coordenada. Grace liderava, vestida com elegância, dando instruções discretas ao advogado e assentindo com confiança. Minha mãe usava cores sóbrias, com a expressão cuidadosamente arrumada em desapontamento dolorido. Meu pai sentou-se ereto, projetando a imagem de um patriarca forçado a consertar a bagunça de um filho rebelde. A sessão começou. O advogado de Grace se levantou dramaticamente, pintando um quadro de má gestão irresponsável e um empréstimo familiar interno não pago, agora ameaçando os direitos de uma credora. Ele mencionou o generoso apoio encaminhado para fins legítimos de negócios, agora ignorado apesar de pedidos repetidos. Eu assisti à performance deles, respirando de forma controlada, mas com raiva contida. Emily permaneceu composta, esperando sua vez. O tribunal se encheu gradualmente, o murmúrio baixo das vozes se misturando com o farfalhar de papéis e tosses ocasionais. Tomei meu lugar à mesa da defesa, Christopher ao meu lado, sua mão repousando levemente sobre a minha. Emily sentou-se do outro lado, organizando pilhas de provas à sua frente, calma e concentrada. Do outro lado, Grace entrou primeiro com o advogado logo atrás. Ela vestia um blazer sob medida e carregava a mesma confiança silenciosa que mostrava nos jantares em família. Minha mãe seguiu em um vestido escuro, enxugando os olhos com um lenço antes mesmo de se sentar. Meu pai entrou por último, postura rígida, dando a impressão de um homem que participava relutantemente de um assunto familiar difícil. O escrivão declarou aberta a sessão. O juiz que entrou, acenou para todos e tomou seu lugar no banco. O advogado de Grace levantou-se imediatamente, com a voz projetando-se claramente por toda a sala. Meritíssimo a requerente Grace Larson, busca proteção imediata por falência para a Summit Guard Technologies. A empresa está insolvente e não quitou um empréstimo de $2 milhões concedido anos atrás por meio de um acordo interno da família. A credora sofreu danos financeiros significativos. Ele gesticulou para uma pilha de documentos. Temos contratos de empréstimo, notas promissórias e correspondências mostrando que a dívida foi reconhecida, mas nunca quitada. O recente contrato federal da empresa não altera sua situação financeira subjacente.
A mãe soltou um leve soluço ao ouvir situação financeira delicada. O pai assentiu lentamente e solenemente. Grace manteve o olhar à frente, lábios pressionados em uma linha de certeza justa. Emily permaneceu sentada, expressão neutra, deixando que eles concluíssem sua apresentação. Quando o advogado se sentou, o juiz Kim se inclinou para a frente. Conselho da parte ré, Emily Rose. Meritíssimo, apresentamos uma resposta completa e solicitamos a rejeição da petição com prejuízo. Antes de prosseguir, peço que o tribunal analise os registros suplementares de bens e impostos submetidos na noite passada. O juiz Kim acenou para o escrivão. Passaram-se alguns minutos enquanto ele folheava as novas páginas. A sala ficou mais silenciosa à medida que lia. Então ele parou, tirou os óculos e olhou diretamente para a mesa de Grace. Revisei os registros de bens e impostos. Alguém nesta sala está mentindo na minha cara. Os ombros de Grace se enrijeceram. O lenço da mãe congelou no ar. O maxilar do pai se contraiu. Emily deu um passo à frente. Meritíssimo, temos 3 principais provas que demonstram que a petição é fraudulenta. Ela projetou o primeiro documento na tela. As assinaturas nos supostos documentos de empréstimo não correspondem a nenhuma amostra conhecida da caligrafia de Whitney Irving. A análise forense por examinador certificado mostra discrepâncias claras nos padrões de traço e pressão. Todas as assinaturas são falsificadas. Próximo slide. A data do investimento alegado ocorre durante o 2º ano de faculdade da senhora Grace Larson. Registros bancários daquele período não mostram transferências significativas de suas contas, nem depósitos correspondentes na empresa. Último slide. O número de conta listado como receptor dos fundos nunca existiu em registros bancários associados a Summit Guard Technologies ou à família Larson. Parece ter sido inventado para este processo. Christopher apertou minha mão. Senti sua presença firme ao meu lado. O rosto de Grace perdeu a cor. A postura confiante do queixo desapareceu. O soluço da mãe cessou abruptamente, como se alguém tivesse apertado um interruptor. O pai olhou fixo à frente, pálido. O juiz Kim pousou os documentos. Senhora Castro, há mais alguma coisa? Emily balançou a cabeça. Essa é a essência, meritíssimo. A petição não contém dívida legítima, nenhum investimento real e nenhuma base para pedido de falência. Solicitamos que o tribunal rejeite a ação com prejuízo e encaminhe o caso ao escritório do Procurador dos Estados Unidos para investigação de fraude por falência e possível interferência em contrato federal. O juiz que olhou pela sala e então fixou o olhar na mesa de Grace. O tribunal conclui que a petição não tem mérito e se baseia em provas fabricadas. O caso é rejeitado com prejuízo. O escrivão está instruído a encaminhar todos os materiais ao Procurador dos Estados Unidos para as medidas apropriadas. Este tribunal não tolerará tentativas de usar processos de falência para interferir em contrato federal ou perpetrar fraude. O martelo bateu com força. Grace sentou-se paralisada, os olhos arregalados. Minha mãe fixava o chão. As mãos do meu pai apertavam a borda da mesa, nós dos dedos brancos. Emily se virou para mim com um pequeno aceno de alívio. Christopher exalou, soltando pela primeira vez a mão que segurava desde a manhã. Senti o peso dos últimos 10 anos aliviar um pouco, embora a raiva ainda queimasse por baixo. O tribunal começou a esvaziar, mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Investigadores federais agiram rapidamente assim que o caso chegou à sua mesa. Agentes entrevistaram o advogado de Grace, inicialmente apresentando as evidências de fraude e o risco de perda da licença se ele não cooperasse. Diante de consequências sérias, ele entregou e-mails, documentos preliminares e gravações de reuniões em que Grace detalhava o plano, apresentando-o como necessário para proteger os interesses da família frente ao meu suposto fracasso iminente. O quadro completo emergiu. Grace havia orquestrado tudo, desde a falsificação dos antigos contratos de empréstimo até o treinamento de mãe e pai sobre seus papéis no tribunal. Os promotores construíram um caso sólido por falência fraudulenta, fraude, perjúrio e tentativa de interferência em contrato governamental. As opções de Grace se reduziram rapidamente. Seu advogado negociou um acordo para evitar julgamento e pena mais severa. Ela aceitou liberdade condicional, um registro federal permanente de crime grave que a acompanharia para sempre, multas substanciais que drenaram suas economias pessoais e ordens de restituição. O golpe mais doloroso para seu pai. Ele revisou formalmente seus planos de herança e documentos de sucessão da empresa, removendo-a de qualquer cargo executivo ou participação significativa ligada ao negócio. O status de filha dourada evaporou da noite para o dia.
O impacto se espalhou para a empresa da família. A notícia do escândalo percorreu os círculos restritos do setor imobiliário de Utah. Grandes clientes, desenvolvedores com projetos de resorts pendentes, solicitaram auditorias de suas parcerias. Vários desistiram totalmente, citando o risco à reputação. Bancos apertaram linhas de crédito após lerem as notícias. Meu pai passou meses tentando estabilizar as operações, mas o fluxo de caixa sofreu à medida que os negócios paravam. No ano seguinte, mais parceiros se afastaram. Uma joint venture importante em Park City desmoronou quando a outra parte acionou uma cláusula de moralidade. A receita caiu drasticamente. Meu pai envelheceu visivelmente, trabalhando mais horas para salvar relações que levaram décadas para serem construídas. Eventualmente, sem caminho viável de recuperação, ele aceitou uma oferta de um grande concorrente regional e vendeu a empresa por uma fração de seu valor anterior. O nome Larson perdeu sua dominância no setor de Mountain Development. Cerca de 8 meses após o acordo, minha mãe enviou uma carta. Chegou manuscrita em papel de alta gramatura, 12 páginas justificando suas ações. Escreveu sobre preocupação com meu bem-estar, medo de que o mundo da tecnologia me destruísse e como Grace os convenceu de que a intervenção era a única maneira de me trazer de volta para casa. Frases como só queríamos o melhor e a família deve se unir nos momentos difíceis preenchiam as páginas. Não havia pedido de desculpas direto, apenas arrependimento de que as coisas tivessem escalado. Li uma vez e deixei de lado, sem resposta. O confronto final aconteceu no corredor do tribunal, logo após a confirmação da sentença. Minha família permanecia perto de um banco, falando em voz baixa. Grace parecia menor, olhos baixos. Minha mãe segurava lenços. Meu pai estava com os ombros caídos. Aproximei-me com Christopher ao meu lado. Eles se viraram quando parei a poucos passos. Senhor Larson, Senhora Larson, Grace. Os nomes formais pairaram no ar. Minha mãe estremeceu. Meu pai encontrou meu olhar brevemente antes de desviar. Suponho que compreendam o papel que cada um de vocês desempenhou nisso, disse com voz firme. A fraude, as mentiras, a tentativa de destruir tudo que construí. Whitney, começou meu pai. Interrompi-o rapidamente. Não, Grace deixou, mas você a apoiou. Você escolheu acreditar que eu iria falhar em vez de admitir que estava errado, sussurrou minha mãe. Achávamos que estávamos te protegendo, disse ela. Proteção não envolve documentos falsificados em um tribunal federal, mantive a voz firme. As consequências que vocês estão enfrentando agora são apenas suas. Grace finalmente falou, voz baixa. Eu não pensei que chegaria tão longe, mas chegou. E eu desisto. Virei-me para sair, mas pausei antes de ir embora. Não me contatem novamente. Não procurem o Christopher nem ninguém ligado a Summit Guard. Não somos mais família de nenhuma maneira que importe. Ninguém nos seguiu enquanto nos afastávamos. Aquele corredor marcou o fim absoluto. Sem mais convites, sem cartas, sem pretensão. Após o caos no tribunal, expandimos de forma constante. Novos escritórios foram abertos em Denver e Boise para apoiar as equipes de campo que implantavam sensores em áreas federais mais amplas. O quadro de funcionários ultrapassou 200 engenheiros, cientistas de dados e especialistas em políticas. Todos atraídos pela missão de equilibrar conservação com acesso responsável. Contratos subsequentes com o BLM e outras agências foram conquistados, totalizando bilhões em termos plurianuais para implementação nacional e manutenção contínua. Christopher e eu projetamos nossa casa nós mesmos, uma residência moderna em estilo montanha, aninhada nas colinas acima de Park City, com janelas amplas enquadrando os picos. Mudamo-nos pouco antes da chegada de Presley, uma menina saudável, de cabelos escuros e olhos curiosos. A vida se estabeleceu em um ritmo de reuniões de diretoria, jantares em família e noites tranquilas, assistindo ao pôr do sol no deck. Eu frequentemente segurava Presley no quarto à noite, embalando-a suavemente enquanto ela adormecia. O ambiente cheirava a loção de bebê e roupas limpas, com a luz suave filtrando pelas cortinas translúcidas. Uma noite, enquanto ela segurava meu dedo com força surpreendente, sussurrei histórias, não contos de fadas, mas verdades sobre perseguir o que importa. Você vai tentar coisas que te assustam, disse suavemente. E algumas pessoas podem dizer que é impossível ou imprudente, mas aqueles que importam vão comemorar cada passo, até mesmo os tropeços. Ela fez sons suaves, com os olhos semicerrados. Pensei nas celebrações da equipe após cada contrato, quando noites longas se transformavam em risadas sobre pizza. Colegas enviando mensagens de parabéns em horários inesperados, porque realmente se importavam. Aqueles eram os que eu escolhi para estar ao nosso redor.
Nenhuma palavra jamais veio dos Larsons. Sem cartões, sem chamadas, sem tentativas de reconciliação. O silêncio foi completo, e eu o acolhi. Presley nunca conheceria o peso da aprovação condicional ou a dor do favoritismo. Seu mundo seria cheio de incentivo para explorar, falhar e tentar novamente, apoiada por suporte inabalável. Coloquei-a no berço, observando seu pequeno peito subir e descer. Esta criança cresceria acreditando que suas ideias tinham valor simplesmente por serem dela. Aprenderia que a verdadeira família celebra vitórias sem ciúmes e se mantém firme diante de reveses. Esse é o legado que construí, não a partir de dinheiro antigo ou posição herdada, mas da persistência e da liberdade de escolher quem pertence à sua vida. Sucesso não se mede apenas por contratos ou manchetes. É criar um ambiente onde a próxima geração começa mais forte do que você jamais começou. Eles tentaram provar que eu era o fracasso que sempre previram. Em vez disso, mostraram o custo de se recusar a crescer. Enquanto o mundo deles encolhia, o meu se expandia, provando que determinação, combinada com pessoas que realmente te elevam, supera a dúvida sempre.